Nas areias do tempo onde a história da humanidade começou, jazem segredos que desafiam tudo o que pensamos saber. A África, o berço da civilização, é também o guardião de mistérios profundos, de impérios esquecidos e conhecimentos que a ciência moderna ainda luta para compreender. Hoje, vamos embarcar numa jornada para desvendar as civilizações perdidas da África. Mundos envoltos em enigmas que sussurram histórias de um passado grandioso e inexplicável. Prepare-se, pois o que você está prestes a ver pode mudar sua percepção da história para sempre. Comecemos nossa expedição no sul do continente, nas ruínas monumentais do Grande Zimbábue. Exploradores europeus se recusaram a acreditar que uma estrutura tão magnífica pudesse ter sido construída por africanos. As muralhas de pedra, erguidas sem qualquer argamassa, atingem até 11 metros de altura e se estendem por centenas de metros. Quem foram os arquitetos desta cidade-estado que floresceu entre os séculos XI e XV? Como eles moveram e empilharam milhões de blocos de granito com uma precisão que ainda hoje impressiona engenheiros? A tradição oral fala de um reino rico em ouro, um centro comercial que se conectava com a China e a Pérsia. Mas os detalhes da sua ascensão, e mais misteriosamente, do seu súbito colapso, permanecem perdidos. Sem registros escritos deixados por seus construtores, o Grande Zimbábue é um gigante de pedra silencioso, um monumento a um poder e uma genialidade que o tempo quase apagou. As teorias sobre seu abandono vão desde mudanças climáticas e esgotamento de recursos, até conflitos internos. Mas a verdade definitiva continua sendo um dos maiores quebra-quebecas arqueológicos da África. Agora, viajamos para o oeste, para as terras da atual Nigéria, onde, há mais de 2.500 anos, floresceu a enigmática cultura Nok. Em 1928, mineiros de estanho desenterraram acidentalmente uma cabeça de terracota de uma beleza e sofisticação impressionantes. Foi a primeira de centenas. Essas esculturas, algumas em tamanho real, retratam humanos com penteados elaborados, joias e expressões únicas. Elas são a mais antiga evidência de arte figurativa, em larga escala na África subsaariana, mas o mistério se aprofunda. Os Nok também foram uma das primeiras sociedades da África Ocidental a fundir ferro, pulando diretamente da Idade da Pedra para a Idade do Ferro. Como eles dominaram essa tecnologia complexa tão cedo? E quem eram essas pessoas? As esculturas sugerem uma sociedade hierárquica e espiritualmente rica. Mas, assim como o Grande Zimbábue, os Nok não deixaram registros escritos. Por volta do ano 500 d.C., eles simplesmente desapareceram do registro arqueológico. Sua arte sobreviveu, mas sua língua, seus rituais e a razão de seu desaparecimento foram engolidos pela selva. Foram doenças, invasões, ou eles simplesmente evoluíram para as culturas que hoje habitam a região. As cabeças de terracota nos observam através dos milênios, guardando os segredos de um povo pioneiro e brilhante. Talvez o mistério mais desconcertante nos leve ao Mali, ao povo Dogon, vivendo isolados nos penhascos de Bandiagara. Os Dogon possuem um conhecimento astronômico que parece impossível para uma sociedade sem tecnologia de observação avançada. Suas tradições, passadas oralmente por gerações, descrevem com detalhes precisos o sistema da estrela Sirius. Eles sabem que Sirius não é uma, mas 3 estrelas. Sirius A, a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. Sirius B, uma anã branca, invisível a olho nu. E até mesmo uma terceira estrela, Sirius C, cuja existência só foi teorizada por astrônomos ocidentais recentemente. Como os Dogon sabiam sobre Sirius B, uma estrela que só foi fotografada por um telescópio, em 1970, eles descrevem sua órbita elíptica de 50 anos e sua densidade extrema, conceitos da astrofísica moderna. A tradição Dogon fala de seres anfíbios, os Nomos, que vieram do sistema de Sirius para presentear a humanidade com esse conhecimento. Para os céticos, essa é apenas uma coincidência ou uma contaminação cultural por parte de visitantes ocidentais, no início do século XX. Mas para outros, a cosmologia Dogon é uma evidência irrefutável de um contato antigo, um conhecimento herdado de uma fonte não terrestre. O debate continua acalorado, mas uma coisa é certa: o conhecimento dos Dogon desafia uma explicação simples e nos força a questionar as origens do saber humano. Nossa busca por respostas nos leva agora às profundezas do deserto do Saara, um lugar que nem sempre foi árido e inóspito. Milhares de anos atrás, era uma savana verdejante, repleta de vida e habitada por culturas vibrantes. Nas montanhas de Tassilienega, na Argélia, encontramos uma das maiores galerias de arte rupestre do mundo. Mais de 15.000 pinturas e gravuras cobrem as rochas, um registro de 10.000 anos de história humana e mudanças climáticas. Vemos cenas de caça a girafas e hipopótamos,
pastoreio de gado e rituais complexos. Mas entre essas imagens familiares, há figuras estranhas que alimentam a imaginação. Algumas pinturas retratam seres humanoides com cabeças redondas e grandes, que lembram astronautas em trajes espaciais. Conhecidas como as figuras do Grande Déas marciano, elas parecem flutuar, desprovidas de características faciais normais. Seriam representações de xamãs em transe, usando máscaras rituais? Ou seriam o testemunho de um encontro antigo com visitantes de outro mundo, como alguns teóricos sugerem? Essas pinturas são um diário visual de um mundo perdido sob as areias. Elas nos mostram não apenas como o clima da Terra mudou drasticamente, mas também nos deixam com a pergunta inquietante: estávamos sozinhos? O Saara Verde desapareceu, e com ele, as culturas que o chamavam de lar, deixando para trás apenas esses ecos enigmáticos em pedra. Finalmente, nossa jornada nos leva à Etiópia, guardiã de uma das relíquias mais sagradas e misteriosas da história, a Arca da Aliança. Segundo a tradição etíope, consagrada no livro sagrado Quebra-Nagast, a arca, que continha os 10 mandamentos, foi trazida de Jerusalém para a Etiópia por Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Desde então, ela estaria guardada em uma pequena capela na cidade de Oxum, vigiada por um único monge guardião, que dedica sua vida a protegê-la, nunca permitindo que ninguém a veja. O poderoso Império de Oxum, que rivalizou com Roma e a Pérsia, construiu obeliscos gigantescos e adotou o cristianismo séculos antes de muitas nações europeias. A fé na presença da arca é o pilar da identidade e da fé etíope. Mas existe alguma prova concreta? Ninguém, exceto o guardião, pode ver a arca. Historiadores e arqueólogos debatem se a história é um mito fundador ou um fato histórico. A arca original foi perdida, destruída, ou está realmente repousando silenciosamente em uma capela etíope? A impossibilidade de verificação transforma essa busca em uma questão de fé. O mistério da Arca da Aliança em Oxum simboliza a própria natureza dos segredos da África. Uma fusão de história, fé e lendas que são impossíveis de separar completamente. Do Grande Zimbábue aos Dogon, da arte rupestre do Saara, a Arca da Aliança em Oxum. A África nos apresenta um passado que é muito mais complexo e misterioso do que os livros de história convencionais nos contam. Estas não são apenas ruínas ou lendas. São desafios diretos à nossa compreensão da capacidade humana, do desenvolvimento tecnológico e talvez até do nosso lugar no universo. Cada pedra não virada, cada tradição não decifrada, é um convite para olhar mais fundo, para questionar o que nos foi dito e para abraçar o mistério. A história da África ainda está sendo escrita, ou melhor, redescoberta, e seus segredos mais profundos ainda esperam por aqueles corajosos o suficiente para procurá-los. Obrigado por se juntar a nós nesta incrível jornada através dos mistérios da África. Se você ficou tão fascinado quanto nós, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações. Qual desses mistérios mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima!